Vamos lá então, uma aula obrigatória aqui se você quer ser um investidor bem-sucedido no longo prazo. Uma grande dúvida que muitas pessoas me perguntam é: dividendos, fundos imobiliários ou renda fixa? Qual lugar eu devo focar? Que tipo de investimento que serve para determinada coisa? No longo prazo, os fundos imobiliários vão render mais do que umas ações que pagam dividendos? As ações que pagam dividendos são melhores do que as ações de crescimento, aquelas que reinvestem todo o seu investimento, todo o seu dinheiro? Ou a renda fixa é a vencedora no longo prazo? No Brasil, o país do rentismo, a renda fixa é que manda aqui dentro? Tudo isso a gente vai discutir aqui nesse vídeo. Vamos falar também, nesse cenário de 2025, qual que é o melhor desses investimentos, qual que vai se desenhar melhor, qual que está sendo a melhor oportunidade no momento. Hoje eu vou mostrar a resposta com base em lógica, dados e algumas previsões que a gente pode fazer com base nesse cenário inteiro e tudo que a gente já viu no passado e algumas coisas lógicas mesmo que a gente pode discutir. E no final você vai saber onde realmente colocar o seu dinheiro, para que serve cada tipo de investimento, os fundos imobiliários, a renda fixa e as ações de dividendos. Tudo isso você vai entender qual que é o local que deveria estar alocando na sua carteira cada um desses investimentos. Então, vamos começar pela renda fixa. O que é a renda fixa? Ela é um empréstimo. Você empresta e você recebe juros, acabou. Uma pessoa que tem dinheiro guardado empresta para outra que está precisando de dinheiro, que geralmente são empresas, são pessoas ou são os estados. Uma pessoa que tem muito dinheiro empresta uma pessoa que está precisando de muito dinheiro. Aí a pessoa que tinha o dinheiro recebe uns juros da outra que estava precisando daquele dinheiro, certo? Acabou. Parece seguro, mas tem um limite, né? Tem um limite nessa operação. Você já sabe quanto que você vai receber, você tem um teto de quanto você pode receber. Por quê? Imagina que se a renda fixa, ela rendesse mais, né? A renda fixa fosse mais atrativa do que os investimentos em renda variável, num prazo longo, né? A gente está falando aqui de um prazo longo, um prazo bem estendido, as pessoas parariam de emprestar dinheiro para as empresas, né? Parariam de financiar as empresas por meio de ações e começariam a colocar todo o dinheiro no rentismo, né? Na renda fixa. Mas, se todas as pessoas estão colocando dinheiro na renda fixa, para quem que elas vão emprestar se as empresas não estão mais vivas, né? Se todo mundo tirou o dinheiro da renda variável, ninguém mais quer investir em renda variável, ninguém mais quer empreender, todo mundo quer virar rentista, todo mundo quer só emprestar o dinheiro para os outros. Você não vai mais ter uma geração de valor, porque as empresas que geram valor, as empresas que geram emprego, né, elas que estão lá plantando nas fazendas, estão entregando soja, milho, carne, tudo que a gente precisa para sobreviver de fato. O rentismo é só o dinheiro sendo transferido de uma mão para outra. Mas quando os bens de consumo, os bens reais, né, os ativos reais, eles param de ser produzidos, né, pelas empresas e pelas pessoas que estão empreendendo, você não tem mais essa renda fixa servindo para algo de fato. Você só vai ter o dinheiro sendo transferido de uma mão para outra. E ninguém come dinheiro. Então você percebe que tem um limite para quanto que a renda fixa pode render. Ela só pode render o quanto que as empresas aguentam pagar. Então, num longo prazo, não pode ser verdade que a renda fixa vai pagar mais do que a renda variável. No longo prazo, as empresas elas têm que render mais do que a renda fixa, certo? No longo prazo, as empresas elas são obrigadas, né, nessa lógica toda que a gente construiu, é obrigatório que no longo prazo a renda variável, né, as ações, elas rendam mais do que a renda fixa, certo? Senão todo mundo viraria rentista e ninguém mais ia querer empreender, né? Aí você teria uma crise severa no país em que todo mundo ia querer virar rentista e ninguém ia querer gerar os ativos de fato, porque empreender é arriscado e tudo mais. Então, se esse risco de empreender não está compensando o retorno que você está tendo, as pessoas iriam parar de investir em renda variável, em ações e construir empresas, e todo mundo viraria rentista. Se a renda fixa rendesse mais do que empresas, o mercado iria quebrar. Então, no longo prazo, não faz sentido você falar que a renda fixa ela rende mais do que a renda variável. Até porque, se a gente pega os gráficos, isso não é verdade. Deu para entender a lógica? Por quê? As empresas é que pagam a renda fixa, né? Elas que precisam desse dinheiro para se financiar, para construir melhores oportunidades, né? Mais projetos interessantes. Vamos imaginar, por exemplo, uma empresa que pega dinheiro emprestado a 10%. Ou seja, uma pessoa emprestou dinheiro para a empresa pegou esse dinheiro a 10%, e aí ela vai investir em um projeto que está rendendo 25%, por exemplo. A empresa vai ganhar 15%, ela devolve os 10% para a pessoa que ela pegou o dinheiro emprestado e ela fica com 15%. Você percebe que nessa lógica, a pessoa que estava emprestando, ela ganhou o dinheiro dela, ganhou os 10%, e a pessoa da renda variável, né, a empresa, ela ganhou 15%, ou seja, ela ganhou a mais. Ela gerou valor de fato. Então, no longo prazo, esse é o correto. É isso que é para acontecer. Senão, o mercado quebra. Por quê? As empresas que pagam os aluguéis, as empresas que pagam a renda fixa das pessoas. Então, geralmente, é isso que acontece, né? A empresa pega o dinheiro, investe em bons projetos, investe em coisas interessantes, né? Com risco ali, ela assume o risco da operação e ela investe em bons projetos e consegue também pagar as pessoas que emprestaram para ela, né? As pessoas que emprestaram aqui na renda fixa para ela. Então, no longo prazo, é isso que é o certo, né? É essa lógica que faz sentido.
E eu não tô falando que a renda fixa ela não serve para nada, que sempre a renda variável vai ganhar. Tô falando que no longo prazo, o correto, né, em um mercado funcional normal, é que a renda variável ela supere a renda fixa. Óbvio que. Por quê? A renda variável ela assume mais risco, né? Ela assume o risco da operação. A renda fixa, o cara empresta e ele já sabe quanto que ele vai receber, né? E ele já sabe quanto que ele vai receber e ele tem uma preferência no direito. A gente tem essa preferência de quem emprestou o dinheiro em receber primeiro. E a pessoa que está investindo em ações, ela está assumindo o risco da operação. Se a empresa falir, né, a pessoa que investiu em renda variável não tem direito de nada, ela vai tomar esse prejuízo junto com a empresa. Já a pessoa da renda fixa, não, ela vai ter aquele direito de pegar os ativos da pessoa, fazer um leilão e pegar o dinheiro dela, que ela emprestou, para ela, né, o que ela tem direito. Então a pessoa da renda fixa ela está muito mais protegida, é muito mais segura a operação, que ela já sabe quanto ela vai receber. A pessoa da renda variável, das ações, não. Ela não sabe quanto que ela vai receber de fato, né? Ela está apostando que aquela empresa vai continuar tendo lucros, que vai continuar pagando dividendos, né? E conseguindo crescer a sua operação. A pessoa da renda das ações, ela assume esse risco. Por isso, por isso que no longo prazo, o correto é que as ações rendam mais do que a renda fixa. Porque é uma atividade mais arriscada, né? Você assume mais risco. Então, a renda fixa, ela pode, é isso que eu tô querendo dizer, no curto prazo, ela pode render mais do que as ações. É até normal que isso aconteça, né? Porque você tem as oscilações do mercado. Então, hoje, por exemplo, a Selic está rendendo 15%. Então, o que a gente pode ver? A renda fixa ela pode servir como uma proteção para você. O que eu quero dizer com isso? Uma reserva de emergência, um colchão de liquidez. Aquela famosa reserva de emergência que a gente fala, de você ter 6 meses do seu custo de vida em uma reserva de emergência, em uma renda fixa que você consiga resgatar logo para um caso de algum caos, você ser demitido, sei lá, sua mulher ficar grávida, você ter algum acidente e precisar ficar se mantendo um tempo parado, essa segurança no curto prazo. Mas a renda fixa não é para multiplicar o patrimônio, até porque a gente tem todo um cenário de inflação gigantesca que pode comer muito bem a sua rentabilidade. Então a renda fixa ela não multiplica o patrimônio, ela serve muito mais, eu vejo ela muito mais como uma proteção e essa segurança no curto prazo do que para investimentos de longo prazo, para multiplicar patrimônio. E nos fundos imobiliários a gente pode usar uma lógica parecida com o que a gente usou da renda fixa. Por quê? Os fundos imobiliários são o quê? São pessoas que um fundo de pessoas, né, um conjunto de pessoas que colocam dinheiro numa caixinha, por exemplo, aí essa caixinha pega e compra um prédio, e eles alugam esse prédio, né, essas salas que tem lá naquele prédio, naquele shopping, naquele galpão, para empresas. As empresas alugam esses espaços, e aí a empresa faz a operação dela lá, né, por exemplo, usa de estoque lá, vende para as pessoas, e com o dinheiro da operação, com o lucro que ela teve, ela paga o aluguel para esse fundo imobiliário. O fundo imobiliário distribui para os cotistas. Então, o que acontece? A empresa, né, um cenário de longo prazo, de curto prazo, de médio prazo, os fundos imobiliários não poderiam entregar um retorno melhor do que as empresas novamente, assim como acontece na renda fixa. Por quê? Quem paga o aluguel desses fundos imobiliários são as empresas. Então, para tudo se manter funcionando perfeitamente, as ações elas têm que render mais do que o fundo imobiliário. Porque na mesma coisa daquela renda fixa, a pessoa que está investindo em fundo imobiliário, ela tem uma operação muito mais segura. Ela tem o direito de receber esse aluguel. Ela não está assumindo tanto o risco da operação. Já as empresas estão assumindo esse risco, estão gerando valor para a sociedade, não sei o quê, vão lá, pagam o aluguel desse fundo imobiliário e esse fundo imobiliário distribui para os cotistas. É uma renda interessante para quem busca essa renda isenta de imposto de renda, principalmente, para quem busca se expor em imóveis, é uma coisa bem interessante os fundos imobiliários. Mas, novamente, os fundos imobiliários não batem as ações no longo prazo. Não é para isso acontecer, né? Não é comum que isso aconteça. No curto prazo, pode acontecer sim disso acontecer. Então, os fundos imobiliários eu vejo muito interessante para quê? Para quem já está com uma idade mais avançada, que quer receber uma renda, que precisa dessa renda de curto prazo, né? Precisa dessa renda constante caindo na conta. Para pessoas que já estão entrando na aposentadoria. Mas não para jovens, né? Como eu e provavelmente você que está assistindo, que está na idade aí dos 20 até os 35 anos, que tem muito tempo de mercado pela frente. A gente pode colher os benefícios das ações, né? Eu vejo as ações como muito mais interessantes. Então, os fundos imobiliários, eles também têm um limite, né? Se a empresa vai mal, o fundo imobiliário também sofre. Por quê? Se a empresa vai mal a ponto de ela não conseguir pagar o aluguel, o fundo imobiliário também sofre. Ou então, no momento macro, que a Selic está muito alta, as empresas não conseguem se financiar, as dívidas estão muito caras, as empresas param de expandir a operação delas, e aí os fundos imobiliários ficam em vacância, né, que a gente fala. Ou seja, imagina que o fundo imobiliário tinha uma salinha lá do shopping e ninguém está alugando essa lojinha do shopping, né? Então, o fundo imobiliário está deixando de receber esse aluguel que ele tinha planejado, né? Que ele ia receber todo esse aluguel, todas as lojinhas do shopping ocupadas. Mas, em um momento de Selic alta, em um momento que a economia está desacelerando,
você percebe que os fundos imobiliários também sofrem porque esses imóveis ficam em vacância, né? As empresas param de crescer, de expandir a operação, e aí alguns imóveis ficam com essa vacância, ficam desocupados e não recebem esse aluguel. Então, os fundos imobiliários dependem diretamente das ações para existir, né? Pelo menos das empresas, né? Não são todas as empresas que têm ações abertas em bolsa. E tem uma coisa muito importante. Os fundos imobiliários eles são obrigados a distribuir 95% dos lucros. Então, eles não conseguem reinvestir na operação deles muita coisa, né? Só sobra 5%, que não é muita coisa para fazer coisas, grandes aquisições, para crescer o fundo imobiliário. Já as ações elas conseguem distribuir dividendos, muitas vezes grandes dividendos, como o Itaú da vida, por exemplo, que distribui 8, 9% de dividendos por ano, e ainda consegue reinvestir na operação deles para crescer a base de clientes deles, para reinvestir na operação, porque eles não são obrigados a distribuir 95% do lucro deles, igual os fundos imobiliários acontecem. Então, o resultado é que o crescimento do fundo imobiliário ele é limitado no longo prazo. Ele vai servir muito mais para essa renda, para quem já está querendo aposentar. E, por outro lado, as ações, e principalmente as de dividendo, elas têm um poder muito mais incrível. Por quê? Elas conseguem distribuir bons dividendos, se elas são competitivas, se elas têm boas margens, se elas são líderes de mercado e têm baixos custos, elas conseguem distribuir bons dividendos e ainda reinvestir parte do lucro delas. É crescimento mais renda ao mesmo tempo. A famosa bola de neve dos investimentos. Então você vai estar recebendo dividendos, você compra mais ações da empresa e aí ela reinveste a outra parte que ela não distribuiu para você, ela reinveste na operação dela e distribui para os dividendos, né, para os acionistas. Investe em bons projetos, igual eu falei lá naquela parte lá da renda fixa. Ela pega emprestado de outras pessoas, investe em bons projetos, o projeto vai dar um retorno além daquilo que ela está devendo para a renda fixa, e aí ela consegue distribuir para os seus acionistas bons dividendos e retornando uma boa quantidade de lucro para os acionistas também. É crescimento mais renda ao mesmo tempo. Os dividendos no Brasil eles são isentos de imposto de renda, né? Então, o IDIV, o índice de dividendos do Brasil, ele bateu o BOVA11, que seria o índice do IBOV, que seriam as maiores empresas do Brasil, as mais líquidas, né? Vale, Itaú, Petrobras, tudo isso, e os bancões principalmente. O IDIV, que é um índice focado especificamente em dividendos, então, às vezes ele não vai colocar a Petrobras na carteira deles, vai colocar mais empresas de energia, de saneamento, de bancos, de seguradoras. Esse índice, o IDIV, que ele é composto por empresas que conseguiram pagar bons dividendos ao longo do tempo, ele bateu, mas assim, bateu de longe, assim, o BOVA11 e o IFIX. O IFIX é o índice dos fundos imobiliários do Brasil. Ou seja, seguindo a nossa lógica aqui de que os dividendos, né, as empresas que pagam dividendos no longo prazo no Brasil, elas conseguem superar o BOVA11, que seria o IBOV, o Ibovespa, e também o IFIX, que é o fundo de índice, né, de fundos imobiliários. E o IDIV também ele dá um pau no CDI, né, na renda fixa, na principal renda fixa do Brasil, que seria o CDI, o Tesouro Selic, o IDIV dá um pau em todos esses índices, cumprindo aqui com a nossa lógica de que no longo prazo as ações de dividendos e as ações em si, elas são muito superiores a fundos imobiliários, renda fixa, IBOV, todas essas outras empresas. As empresas que pagam dividendos, elas vencem no longo prazo. São as verdadeiras campeões brasileiras. Então aqui, para mim, né, tá bem construído esse cenário. A renda fixa é para proteção, segurança, a sua reserva financeira. Os fundos imobiliários, para quando você já está numa operação assim que você já consegue viver de renda, você já está bem de vida, você quer diversificar o seu patrimônio, você quer, então, um pouquinho de fundo imobiliário na sua carteira. Que aí você vai ter aquela renda mensal caindo na sua conta, mas não vai ter tanto crescimento. E também não vai ser tão arriscado igual as ações de fato, né? Elas vão oscilar bem menos do que as ações. E dividendos para renda, crescimento e valorização. Se você é uma pessoa mais jovem, eu acho que você deveria ter mais empresas de dividendos na sua carteira, né? Mais empresas, ações na sua carteira. As partes das ações da sua carteira deveriam estar representando um conjunto bem maior da sua carteira de investimentos do que os fundos imobiliários e a renda fixa. A lógica, para mim, fica bem clara. Então, a única verdade possível é que, no longo prazo, os fundos imobiliários não batem as ações. No longo prazo, a renda fixa também não bate as ações. Em 10 ou mais anos, os dividendos sempre vencem. As ações que pagam dividendos sempre vencem. Essa é a única verdade que se sustenta. Então, as respostas aqui pro vídeo, né, que eu perguntei qual que era o melhor, dividendos, renda fixa, fundo imobiliário. A renda fixa é proteção. Os fundos imobiliários são renda mensal. Os dividendos são o coração da sua carteira. Essa é a lógica dos vencedores. Então, uma conclusão aqui, essa é a estratégia para você bater o mercado em 2025.
Use cada ativo na sua função certa, mas aposte em dividendos para multiplicar o seu patrimônio. Essa é a aula que todo investidor precisava ouvir. E se você quer saber mais sobre quais ações você escolher, como que você escolhe essas ações que pagam bons dividendos, como você analisar se a empresa está dando um bom lucro, eu vou deixar aqui esse vídeo em que eu analiso as ações, ensino para vocês como vocês podem também analisar para escolher, para aprender a estudar as ações. Não é uma recomendação, mas clica lá, esse vídeo está incrível, beleza?